Show. Tá gravando. Começar no 3 de novo. Então vai. 1, 2, 3. Boa tarde. Tô aqui para apresentar junto com o Matheus e com o Theo o artigo Enhancing Performance Bug Prediction Using Performance Code Metrics. Então, primeiro falando sobre o contexto que os autores eles trazem, que os sistemas modernos eles estão dependendo cada vez mais de alta performance. Então, um bug de desempenho ele pode parecer menos grave do que um crash no sistema, mas os seus efeitos eles são muito reais, trazendo fatores como o sistema ficar lento, travamentos também, consumir mais memórias do que deveria, ou até a degradação completa assim, da experiência do usuário. Então, como exemplos clássicos aqui, eles trazem os deadlocks, onde os dois processos ficam esperando um pelo outro indefinidamente, memory leaks, onde a memória ela não é liberada e vai sendo consumida até o esgotamento, travamentos e loops também infinitos, né, que deixam o sistema irresponsível. Aqui, trazendo o problema central, eles dizem que as técnicas anteriores para detectar os bugs de desempenho, elas funcionam com alguns anti-patterns bem específicos, então cada ferramenta identifica apenas um tipo de bug. Por exemplo, existe uma ferramenta só para deadlocks, outra só para memory leaks, outra só para os loops redundantes, e isso é ineficiente. Então, o desenvolvedor precisa configurar e aplicar múltiplas ferramentas separadamente, e isso pode acabar passando por algum bug sem realmente perceber ele, e alguns outros bugs que não se encaixam em nenhum desses padrões que foram estabelecidos. Então, o artigo vai procurar uma alternativa que é um modelo unificado de machine learning que prediz vários tipos de bugs de desempenho ao mesmo tempo. Então, aqui sobre os objetivos deles, eles vão responder a 3 perguntas principais. A primeira pergunta é sobre a qualidade do modelo. Os algoritmos de machine learning eles conseguem prever bugs de desempenho com boa precisão. A segunda pergunta é sobre quais métricas mais vão influenciar os resultados, e aqui entra a contribuição principal do trabalho, que vai ser o Performance Code Metrics. E a terceira pergunta, ela vai investigar quais tipos de bugs o modelo ele consegue prever e quais eles não conseguem, para entender exatamente os limites dessa abordagem de uso de machine learning. Aqui falando sobre a contribuição técnica central, né, do artigo, que é o Performance Code Metrics, vai ser um conjunto de 12 métricas novas extraídas via uma análise estática do código. Então, cada métrica ela vai capturar um padrão do código que frequentemente aparece nesses builds de desempenho. Cada métrica ela captura um padrão do código e que é um padrão que aparece frequentemente nesses bugs. Então, por exemplo, operações de I/O dentro de loops são consideradas perigosas, né, porque se o arquivo ele tiver, por exemplo, corrompido, o loop pode nunca terminar, ou também a questão de loops aninhados dentro de algumas sessões que são consideradas críticas dentro do sistema e pode acabar bloqueando outras threads ao mesmo tempo. Então, também tem a questão de operações repetidas, que, enfim, pode desperdiçar processamento. Então, aqui eles trazem essas métricas como contribuição técnica central do artigo, com o objetivo de capturar essas características do código que estão associadas aos bugs de desempenho. Bom, e falando dos exemplos de bugs que o paper utiliza, eles analisaram loops infinitos, deadlocks, memory leaks, performance regressions e hang bugs. E aí um ponto importante é que todos esses tipos de bugs estavam presentes em um mesmo contexto, ou seja, em loops complexos, em sincronização inadequada e até mesmo operações custosas repetidas. E aí, para a base experimental, eles utilizaram 80 projetos Java open source e coletaram esses dados diretamente do GitHub. E a identificação de bugs, eles basicamente analisavam o histórico de commits de um determinado projeto e caçavam pelas palavras-chave do nome dos bugs. Ou seja, eles buscavam por loops infinitos. E aí eles encontravam um commit que corrigia esse tipo de bug dentro do projeto. E aí, a partir disso, eles conseguiam rastrear em qual commit foi introduzido esse bug e rotular esse projeto como um projeto que já teve esse tipo de erro. E aí, basicamente, os autores analisaram o histórico de código, revisões e métricas estruturais para montar todo o dataset. Aí eles utilizaram diversos tipos de algoritmos de machine learning, como random forest, regressão logística, árvore de decisão, e eles utilizaram 3 métricas de avaliação.
a AUC, que basicamente é a área sobre a curva ROC, que basicamente mede a taxa de acerto do modelo. Ou seja, quanto maior essa área, melhor. E se, por exemplo, for 0,5, significa que uma hora o modelo acerta, outra hora o modelo erra. Então é como se fosse uma moeda, o que é um desempenho muito ruim, é como se fosse uma sorte. Eles também utilizaram o PRLC, que basicamente foca em datasets que tem um desbalanceamento muito grande. Então, por exemplo, se o modelo predizer que existem 50 projetos que estão rotulados como bugs, mas só que dentro do dataset só existem 10, provavelmente ele vai acertar os 10 projetos que tem bugs, mas só que a taxa de acerto dele vai ser muito baixa, ele vai ter errado 40. E aí o PRLC mede exatamente isso. E o MCC é uma métrica muito parecida com a UC, mas só que uma escala um pouco diferente, de -1 até 1, enquanto a UC vai de 0 até 1. E aí, como resultados, eles tiveram dois algoritmos com melhores desempenhos, que foram Randall Forest e XGBoost. E os resultados foram uma AUC mediana de 0,84, uma MCC mediana de 0,38 e uma PR-AUC mediana de 0,22. A AUC foi um resultado muito bom que eles obtiveram, mas só que o MCC e o PR-AUC foram resultados muito ruins, eles até citam isso. E a gente vai discutir isso mais pra frente. Um dos resultados mais importantes desse trabalho é que as Performance Code Metrics elas tiveram muita influência na qualidade dos modelos. Então, sem essas métricas, o que os autores perceberam foi uma queda de 25% no PR/AUC, de mais de 20% no MCC e uma queda significativa da precisão também. Isso mostra que as métricas tradicionais elas não são o suficiente para detectar bugs de performance. As novas métricas elas realmente elas capturam padrões importantes do desempenho do código. Pode passar. Os tipos de bug detectados, a gente tem uma distribuição aqui dos bugs. Então, o principal foi o Performance Regression, com mais ou menos 69% dos bugs detectados. Depois, Memory Leak, Infinite Loop, Deadlock e Handbugs. Um ponto muito importante é que o modelo ele conseguiu detectar bugs além dos anti-patterns tradicionais. Ou seja, a abordagem ela generaliza melhor e consegue aprender novos padrões. Algumas das limitações que os autores trouxeram para esse trabalho, a principal é a dependência do histórico do projeto, porque projetos novos possuem poucos dados históricos e isso dificulta o treinamento do modelo. Outra limitação é que alguns bugs eles dependem de comportamento em runtime. Por exemplo, bugs dependem de entrada específica ou incompatibilidade com alguns dispositivos, problemas relacionados ao ambiente de execução. Além disso, outra limitação é que as métricas foram criadas inicialmente para o Java, então seria necessário adaptar para outras linguagens também. Pode passar. Concluindo, o artigo ele propõe uma abordagem unificada para prever bugs de desempenho usando machine learning. A principal contribuição desse trabalho foi a criação das Performance Code Metrics, que melhoram significativamente os resultados dos modelos. A abordagem ela conseguiu prever diferentes tipos de bugs de performance e superou limitações técnicas anteriores baseadas em anti-patterns. Os algoritmos que apresentaram o melhor desempenho foram o Randall Forest e o XGBoost, e esse trabalho ele mostrou como que a mineração de repositórios e de machine learning consegue ajudar os desenvolvedores a encontrar problemas de desempenho antes que afete os usuários, né? Pode passar. As nossas referências que a gente usou e eu finalizo por aqui.